Empreender é assim, nem sempre se começa com tudo planejado. Às vezes vai no improviso e surge da necessidade. Foi assim que começou a Sheila. Não é, Sheila? É isso mesmo, quando eu comecei, foi na cozinha da minha casa, com esse forno, essa geladeira, dividindo a minha comida de trabalho com a comida pessoal, crianças ao redor. Foi bem, tipo, do jeito que dava. O que eu tinha em casa, foi usando assim. A empresa da Sheila produz comidinhas saudáveis para bebês. E essa ideia veio junto com a maternidade. Antes do meu primeiro filho, eu trabalhava numa empresa em outra cidade. Já trabalhava lá havia 11 anos. Nasceu meu filho. Logo que eu voltei da licença maternidade, fui mandada embora. Na época, meu marido já trabalhava em Blumenau, então a gente resolveu antecipar os planos e nos mudarmos para cá. Aí fizemos nosso segundo filho, nasceu o segundo filho, e aí eu comecei a pensar, tá, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Vou começar a procurar emprego. Aí eu esbarrava sempre na pergunta, você tem filhos, qual a idade dos filhos? E eu percebi que empresas não gostam muito de mães, principalmente de filhos pequenos. E ao mesmo tempo eu também não me via mais passando 8 horas por dia longe dos meus filhos. Então eu pensei, o que eu posso fazer que me permita ficar mais tempo com eles, ter a minha renda e fazer algo além da maternidade e da casa. E essas comidinhas que eu faço para venda hoje, eu fazia para eles, os bolinhos, os cupcakes principalmente, né? Como eles eram menores de 2 anos, fazia sem açúcar. Eu pensei, por que não vender? Eu não conhecia ninguém que fazia, meus filhos adoravam, os amigos adoravam, os adultos adoravam, por que não vender? E aí eu comecei. Em 2018, ali na metade, questionei umas amigas que elas achavam, todo mundo adorou, achou a ideia genial, então vamos embora. E no começo, o que eu tinha era a minha cozinha. Então eu dividia aqui, era criança ao redor, era criança por perto, era criança mexendo, tinha que limpar todas as coisas do almoço para eu começar a trabalhar, é dividir despensa, é dividir utensílios, é compartilhar tudo com o que eu tinha em casa. E meus filhos eram muito pequenos, então também era bem difícil trabalhar com eles, porque quando eu comecei com a ideia, um deles tinha 1 ano e o outro tinha 3 anos, então demandavam muito de mim o tempo todo. Mas como no começo as coisas são mais lentas mesmo, né? Então eu conseguia conciliar assim, tipo, ou quando eles estavam dormindo, eu trabalhava muito à noite, ou acordava bem cedo enquanto eles ainda estavam dormindo para tentar adiantar alguma coisa. Mas muitas coisas eu fazia com eles nos pés mesmo, assim, né? Porque, deixa com alguém, mas nem sempre a criança quer ficar com alguém, ela quer ficar com a mãe. Então foi bem desafiador trabalhar aqui com eles quando eles eram bem pequenininhos. E daí eu tenho esse forno que sempre usei, né? Ele tem uma bandeja só. Ele começou a ficar pequeno para mim, porque às vezes as vendas começaram a aumentar, claro, ainda bem. E começou a ficar muito pequeno para mim, porque enquanto um assava, eu tinha que esperar o outro e tinha que ser rápido. Quando é com criança tem que ser tudo muito rápido, porque tem que aproveitar os 15 minutos que eles dão de folga para fazer as coisas. E começou a me atrapalhar a minha cozinha, porque eu tinha que limpar tudo do almoço para conseguir trabalhar. Eu tinha que, abrir espaço para poder trabalhar, compartilhar o mesmo espaço. Começou a ficar bem difícil para mim, para o meu negócio, trabalhar nessa cozinha. Mas para começar foi excelente. Era o que eu tinha, é onde eu vi que, dá certo, dá para viver com isso, dá para trabalhar com isso aqui? Dá, então vamos transformar isso num negócio. Sabendo do potencial da sua ideia, chegou a hora de investir e se profissionalizar. Foram 2 situações que me fizeram pensar, não dá mais para compartilhar a mesma cozinha. A primeira delas é a demanda. Estava crescendo muito e essa cozinha começou a ficar pequena para mim, eu comecei a perder muito tempo na cozinha, já que as coisas não estão bem localizadas, perdia mais tempo correndo para cá e para lá, pega a embalagem aqui, pega outra coisa lá, do que trabalhando. E o segundo fato é que meus filhos não têm restrições alimentares, né? Então a gente consome derivados de leite aqui na cozinha e muitas mães de bebês alérgicos começaram a me procurar. E eu não podia atendê-los, né? Porque compartilhar utensílios pode ter contaminação cruzada. Mas muitas mães mesmo. E daí eu pensei, tá crescendo, eu tenho espaço na minha cozinha, eu gostaria muito de ajudar essas mães também. Tem espaço na minha casa para fazer uma nova cozinha, eu gostaria muito de ajudar essas mães. Eu tenho esse dinheiro para investir? Então, sabia se ia dar certo? Não tinha certeza de nada, mas tá, vamos arriscar. Porque eu sempre quis fazer disso realmente um negócio, então vamos fazer uma cozinha nova. E foi aí que eu roubei uma parte da casa para fazer a minha cozinha. A
A nova cozinha representava um grande passo para Sheila. Ela pensou no seu negócio para facilitar também a vida de outras mães. O meu público principal são crianças, bebês de até 2 anos. Então tem várias restrições, recomendações oficiais. E uma delas é que não é indicado que nessa faixa etária se consuma açúcar ou alimentos com adoçantes. Então eu uso só frutas para adoçar. No caso desse aqui que nós vamos fazer, que é o de banana, vou usar a uva passa. Porque ele vai ficar docinho, mas não vai comprometer o paladar da criança. Porque a ideia, além de levar mais nutrientes, é que o açúcar ele vicia o paladar da criança pro doce. E usando ingredientes assim, as frutas, ele acaba tendo um doce mais suave. Porque não basta só ser um alimento saudável e nutritivo. Se não for gostoso, eles não comem e pronto. Não tem acordo. Então, além de tudo, tem que ser saboroso, macio, fofinho, para que a criança realmente consuma. Percebo que cada ano mais as mães estão procurando esse tipo de alimentos, né? E, inclusive, eu tenho mães de crianças maiores de 2 anos, que tem 4, 5 anos e ainda consomem esses bolinhos. Porque já foi criado o hábito das crianças para um paladar menos doce e elas comem com gosto até hoje. E o tanto de informação que tem pela internet, né? As mães já sabem, os profissionais da saúde também estão cada vez mais bem informados, atualizados. Então, as mães sabem o que tem que fazer e estão cada vez mais procurando colocar em prática. Eu comecei com a ideia de vender para lanchinhos. Minha ideia, vou vender lanchinhos para as mães terem em casa. Mas eu vi que quem me procurava é quem queria para aniversário. Meu filho ia fazer aniversário, queria bolo, queria docinhos, queria uns cupcakes para as bebês comerem. Aí eu fui migrando para isso. Ok, então fazia as 2 coisas, mas o que mais estava vendendo mais era aniversário. E daí estava dando super certo. Daí as mães indicavam. Então, final de 2019, início de 2020 começou super bem. E aí veio a pandemia. Festas canceladas, aniversários cancelados. Aí todo mundo só fazia em casa. Quem ia fazer já não fazia mais. E daí eu pensei, agora foi-se tudo pro ralo. Mas aí eu pensei, ok, não vamos nos desesperar. Veio a pandemia, crianças estão sem escola, estão sem aniversário, mas se elas estão sem escola, elas estão em casa. E se estão em casa, as mães também têm que trabalhar. Então voltei a focar nos lanchinhos, para as mães terem em casa, para ajudar durante a época de pandemia que as crianças estavam sem escolas. E daí eu consegui me manter em 2020 com a venda de lanchinhos, cupcakes, salgados, né, pãozinho, muffin salgado, para as mães terem em casa e oferecer de lanche. Quando a pandemia passou, as escolas voltaram, as festas voltaram, eu continuei vendendo bem para lanchinho e os aniversários foram voltando. E daí hoje em dia eu vendo muito bem para principalmente essas 2 finalidades, aniversário e lanchinho. Mulher, mãe, esposa e empresária. A Sheila enfrentou muitas dificuldades para conciliar tudo isso. O meu filho mais novo ele é autista, então desde os 2 anos hoje ele está com 7, quase 7, mas desde os 2 ele tem o diagnóstico. Então uma outra coisa que nós precisamos de tempo é para levá-lo nas terapias. Então meu trabalho ele fica ali, onde me sobra um tempo, na verdade, né? Levar filho para terapia, volta, faz almoço, volta, lava roupa, limpa a casa, leva para a escola. E daí quando eles estão na escola, que é o meu principal horário de trabalho. Aquelas horinhas ali para mim são tipo, meu Deus, sagradas para fazer render o máximo que eu posso. Porque quando eles estão, eles demandam muito ainda. A casa demanda muito, então é desafio de ser mulher, na verdade, né? Querendo ou não, tem pai, mas as crianças querem ficar sempre ao redor. No meu caso, sempre ao meu redor. Então eu trabalho com criança ao redor, trabalho ficando de olho em criança. Sempre que eu tenho um intervalo, eu uso muito o celular para trabalhar também, né? Para responder clientes, postar minhas coisas no Instagram. Então, o que eu faço quando eu estou com as crianças ou levo na terapia e estou na espera, eu sempre tento aproveitar as folgas que eu tenho para otimizar o meu trabalho, que é responder cliente, é fazer pedido, é tirar dúvida, é fazer compra, coisas que compro pela internet.
E daí quando eles estão na escola é quando eu boto a mão na massa, que daí é mais difícil fazer com eles. E quando estou com eles eu vou equilibrando. Atenção para eles, trabalho um pouco, atenção para eles, faço almoço, trabalho um pouco. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu praticamente não paro. Ou é fazendo coisa de trabalho, ou coisa de filho, ou coisa de casa. Mas também sei que isso é provisório, né? Eu percebo assim, de hoje que eles já estão maiores, para quando eu comecei, já está mais fácil para mim. E sei que no futuro vai ficar mais fácil ainda para o meu trabalho, no caso, né? Eles vão demandar menos, vão querer menos atenção. Então, neste momento, já me falaram, por que você não põe eles na escola o dia todo, para você poder trabalhar um monte? Mas aí eu penso, isso só existe por causa deles, porque eu não queria ficar longe deles o dia todo, né? Então, apesar de às vezes ter vontade, porque é algo que eu gosto muito, muito de fazer, esse meu trabalho, eu penso, a prioridade são eles ainda. Então eu faço tudo como dá, eu não crio expectativas para não me frustrar, eu tenho ideias, o tempo todo tendo ideias, eu coloco em prática o que eu consigo. E o que eu não consigo eu vou deixando, uma hora vai dar, e assim eu vou levando, mas o principal desafio é conseguir trabalhar e conciliar a vida pessoal quando se tem filhos e se trabalha da casa, porque daí tu tá sempre. Mas a parte boa de trabalhar de casa também é que sempre que eu tenho uma folga, eu consigo correr para o trabalho, né? As crianças dormiram, corro trabalhar. As crianças saíram, corro trabalhar. Então eu consigo otimizar o meu trabalho sempre na minha casa, assim. É uma forma que eu descobri muito prazerosa de se trabalhar, que é da própria casa. O seu maior investimento foi a vontade de fazer dar certo e a criatividade. Eu comecei com nada. Eu não investi em nada porque eu comecei usando o que eu tinha, inclusive insumos. Algumas coisas eu comprei, por exemplo, uma assadeira de cupcake. Eu usava de silicone, eu precisava comprar assadeira, mas usava o mesmo liquidificador, o que tinha de ingredientes em casa eu já usava. Algumas coisas que eu não tinha, mas foram poucas. Eu comecei com um investimento muito baixo mesmo. E daí quando as vendas foram vindo, eu fui usando esse dinheiro que eu ganhava para reinvestir. Então, assim, demorou para eu tirar dinheiro para mim. Demorou para eu começar a tirar, vou tirar uns trocos para mim, sei lá, 1 ano talvez. Porque até então, tudo que eu ganhava, eu reinvestia. Vou comprar mais isso, e daí eu consegui começar a separar os insumos. Não, agora nesse lado aqui é o que eu trabalho, esse lado aqui é de casa. Comecei a separar tudo mesmo, conta, despesas, entradas. Então, esse 1 ano, tudo que entrava era para eu conseguir realmente separar e daí começar a tirar dinheiro para mim, como salário e tudo mais. Então hoje, começando com esse controle lá, quando era pouco, era fácil, hoje que o volume é bem maior, eu consigo ter tudo controlado, tudo que entra, tudo que sai, quanto eu consigo tirar para mim, o meu lucro, quanto eu deixo para a empresa, e daí como sobra, eu sempre deixo para a empresa justamente para investir, continuar investindo, eu compro mais equipamentos, já que eu trabalho sozinha, os meus funcionários são as máquinas, né? Uma lava-louça, um forno maior que tem mais bandejas, que otimize meu tempo, é um liquidificador mais potente. Então, esse dinheiro eu vou tudo reinvestindo no meu próprio negócio. Mas é tudo sempre controladinho, mas o começo foi zero. A cozinha, quando eu fiz aqui, foi um investimento que eu tirei, digamos que saiu uma boa parte da herança do meu pai que eu tinha. Aí eu usei esse dinheiro para fazer a cozinha. Mas eu me mantenho agora com o dinheiro do meu trabalho mesmo. Os meus controles são feitos, a maioria, no Excel. E desde sempre eu gosto de usar planilha. Eu não fiz cursos, mas eu sempre usei. Desde nova, desde que comecei a trabalhar lá na juventude, o meu pai fazia controle da família, né, do orçamento familiar. E ele sempre dizia, façam de vocês. E eu fazia. A única despesa era eu mesma, mas estava lá a minha planilha, quanto eu ganhava, quanto eu gastava. Tenho ela até hoje, uso, e onde eu trabalhava antes, na empresa que eu trabalhava, eu usava muito planilha. Então me ajudou muito, assim, porque eu gosto também. Então eu criei minhas planilhas do jeito que funcionam para mim. Planilhas mais complexas, eu comprei elas, mas eu tenho bastante facilidade em usar, gosto de usar e sei que sem elas eu não estaria onde estou hoje. Para ter uma boa gestão do seu negócio, a Sheila fez alguns cursos e um desses foi bem importante para que ela ampliasse a sua visão como empreendedora. Eu fiz um curso do Sebrae, que é o MEI Up. Eu vi um anúncio no Instagram também. Eu pensei, deixa eu ver. Dizendo que era em Blumenau, tive que preencher todos os dados, várias informações.
Eu não tinha muito tempo, mas eu pensei, isso eu não posso perder, porque tinha bastante coisa interessante justamente para os pequenos negócios, né? Que envolvia desde vendas até planejamento, muita coisa importante. Aí fiz o cadastro, aí me chamaram por uma entrevista e dessa entrevista eu passei. Aí chegou a hora de fazer, e daí era presencial, era à noite, eram várias horas. Aí eu conversei com meu marido para ver, eu sei que é difícil pra gente, eram 4 horas à noite, várias vezes, né? Tiveram bastante encontros, mas eu não tenho como perder essa chance. E daí, vamos embora, ele segurava as pontas aqui para eu poder fazer esse curso, que foi em 2023, né, no ano passado, que durou o ano todo. Muitas coisas eu já tinha o conhecimento, muitas coisas, isso aqui é legal, isso aqui eu posso fazer, isso eu não tinha me atentado ainda. E muita coisa foi legal porque os profissionais lá são pessoas com muita experiência. Foi legal eles ouvirem falar, nossa, você está no caminho certo. O negócio da Sheila deu tão certo que ela começou a dividir seu conhecimento com outras pessoas. Começou a aparecer no meu Instagram muita gente pedindo, você ensina, você dá curso, eu adoraria fazer, na minha cidade não tem quem faça, a receita da internet é tudo ruim. Você ensina, e eu fiquei um ano ouvindo muita gente pedindo seu ensino, mas eu já estava com uma demanda de trabalho grande e pensando como é que eu vou conciliar fazer curso com vender as comidas. Mas aí eu pensei, apareceu uma pessoa querendo me ajudar, também querendo se oferecer, vamos fazer juntas? Tu faz a parte operacional, eu faço a outra parte. E daí a gente botou em prática, assim, deu bastante trabalho, mas hoje o curso está aí rodando, já tenho mais de 180 alunas, muitas delas também tornaram isso um negócio, estão tornando um negócio, estão começando a viver disso. Grande maioria, 99%, vou dizer que são mães também. Da dedicação e criatividade veio o reconhecimento do trabalho de Sheila. Ela ficou em segundo lugar no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023 na categoria MEI, em Santa Catarina. Foi uma surpresa, eu realmente não imaginava que eu ia ficar entre as 3. Se eu não me engano, também apareceu, foi um anúncio, eu recebi um e-mail. Aí eu pensei, vamos ver qual é, né? Tipo, sem expectativa, só preenchi lá, fiz tudo que tinha que fazer, o videozinho, preenchi os dados, mandei. Eu faço algo que eu amo e ainda assim eu vejo que eu consigo ajudar muitas mães que não têm tempo ou não querem simplesmente ir para a cozinha. E aí depois de um tempo, quando veio um e-mail dizendo que eu estava entre as finalistas, eu até achei que era pegadinha. Eu pensei, não. Eu que nunca ganhei nada assim, né? Eu pensei, não, deixa eu ver qual que é a pegadinha disso aqui. E daí realmente eu vi que estava entre as finalistas, só que daí eu não pude ir no dia da premiação, realmente, porque era um dia durante o dia, e durante o dia é mais difícil ainda sair, era em Florianópolis, não era na minha cidade, com as 2 crianças eu não consegui ir, mas eu amei receber essa premiação, eu achei que foi uma super valorização, assim, a gente às vezes acha, meu negócio está ali, ninguém está vendo, é só mais uma coisinha. Mas eu achei incrível ver, nossa, realmente tem valor o meu negócio, eu fiquei bem feliz. Eu realmente não esperava, porque tanta mulher fazendo tanta coisa legal por esse país, eu estar entre elas, meu Deus, até me arrepio. É realmente um privilégio bem grande. Foi com muita coragem, né? Foi começar, eu brinco que assim, que literalmente foi abrir mato, né? Porque quando tu começa num campo que é pouco explorado, tem um lado bacana que tu vai ser pioneira nesse segmento, né? Mas também tem os percalços de ter, né, passado por várias situações que, na verdade, fortalecem e amadurecem o nosso crescimento, né? Ana nasceu em uma família de empreendedores
e sempre teve o exemplo dos pais para se inspirar. Eu nasci no interior de Santa Catarina, numa cidade que se chama Xaxim, tem nome de planta também. A minha família veio morar no litoral por conta de questões de negócios e tudo mais. A minha mãe tem uma clínica odontológica, o meu pai tem negócio também na área de engenharia, né? É outra engenharia, mas tem, né? A minha família foi colonizadora no oeste de Santa Catarina, então tinha desde moinho, fazenda. Muito jovem para ter certeza do que queria fazer da vida, ela seguiu os conselhos do pai, fazer arquitetura e explorar sua criatividade. Eu prestei o vestibular com 16 anos, né? Quase fazendo 17. E eu acho que nesse momento da vida ninguém sabe o que quer fazer pro resto da sua vida, né? Então, como muitos, assim, né? Eu tinha vários caminhos que eu poderia fazer, né? Mas eu sempre fui muito criativa, né? E gostava muito dessas questões de arrumação de casa, assim, com a minha mãe, né? E aí, numa das conversas com a minha família, meu pai falou assim, por que tu não faz arquitetura, já que tu gosta tem esse lado artístico bem forte, acho que pode ser um bom caminho. E aí foi assim que eu escolhi, né? Não foi por uma afinidade desde pequena, ou por um desejo desde pequena, mas foi muito mais pela questão da minha criatividade e por orientação até vocacional, acreditar que aquele poderia ser um caminho, né? A fase da faculdade encerrou e chegou o momento de trabalhar. Logo após receber o canudo, veio a responsabilidade de ingressar no mercado de trabalho. Eu digo que o meu escritório começou no dia que eu me formei, porque de fato eu já comecei com todas a vontade e as ferramentas de acontecer. Foi difícil começar, sabe, a acreditar numa carreira que era até considerada nova pelo porte da nossa cidade, pouco valorizada, só pessoas realmente assim, que tivessem um grande diferencial e vissem um grande diferencial, contratavam para suas casas. Foi fazendo parceria com amigos, com colegas arquitetos, mostrando de como era possível, né, colocar paisagismo, o quanto isso ia valorizar as edificações. A primeira vez que eu tive um escritório foi com meu amigo Gustavo, que está aqui. Ele tinha uma sala comercial lá no centro de Floripa, na Dom Jaime Câmara. Era um escritório pequeno. E aí, a convite dele, eu fiquei lá instalada e podia atender os meus clientes e tal, né? Depois disso, a gente foi para um coworking, né? Ficamos lá durante um tempo. E aí, na pandemia, eu achei que era o momento de expandir e de realmente ter um espaço que fosse com o nosso DNA, com o nosso, sabe? Que tivesse uma vista legal, que tivesse espaço para a gente realmente poder ter um crescimento, né? Com conforto, com qualidade, seguro. E aí foi quando a gente expandiu o escritório e veio para essa sala e já está aqui há 3 anos. O início começou todo com um vínculo de amizade, que cresceu, se transformou num vínculo mais familiar. Aí eu sou tio dela, com muita honra. E assim fui acompanhando o início da carreira dela, trabalhando em parceria no início, depois ela optou por trabalhar na área de paisagismo e se tornou uma profissional que hoje eu tenho admiração por causa da dedicação, do espírito de trabalho, pela forma como ela lida com os desafios. É uma pessoa de uma personalidade bem forte, que é difícil de encontrar qualquer pessoa por aí. Não se assusta, sempre corre atrás. Nova na profissão, ela enfrentou muitos desafios. Desafios esses que trouxeram lições. Existia uma resistência muito grande de como é que isso vai funcionar, né? O cliente é meu e como é que vai entrar com o paisagismo, mas como tudo na vida, eu penso que são caminhos que a gente constrói e que a gente mostra e relações, né? Então, assim, com o passar do tempo, começou a ficar mais tranquilo de ter essa abertura, sabe? Com alguns profissionais eu já encontrei logo de cara, né, a questão mais aberta, assim. Com outros, realmente foi um caminho a ser trilhado, né?
porque eu entendo, assim, tu tem uma responsabilidade sobre quem tu indica, né? E para o profissional de arquitetura que indica um colega para fazer um trabalho, ele também fica responsável. Então, as relações, elas precisam ser construídas, né? O famoso network e tempo, porque leva tempo para construir realmente uma carreira. Eu acho que o meu maior desafio é gerenciar, sabe? Gerenciar todas as etapas do processo de um projeto, né? Sempre pensando assim, né, em entregar o melhor com qualidade boa, criar inovação, ter criatividade, né, conduzir da melhor maneira possível, sempre a experiência com o cliente, né? Todo projeto é um desafio. Eu penso que hoje, assim, um dos meus maiores desafios realmente é a questão de gerenciar todas as frentes do negócio e ter clareza, sabe? Muita clareza, assim, para realmente para onde a direção desse barco está indo, né? Mesmo com toda a desenvoltura de Ana, ela teve que encarar situações desconfortáveis por ser mulher em um ambiente profissional bem masculino. Eu tenho talvez eu construí uma casca assim mais firme, né, para me defender de supostos, sei lá, atitudes que não vão me agradar, né? Mas eu penso que o que a gente mais enfrenta assim na parte da arquitetura e da construção civil, que é o meu segmento, né, é algumas vezes assim alguém sempre querendo te enganar, sabe? Do tipo, se eu falar desse jeito, ela vai aceitar, né? Agora que eu já tenho quase 20 anos de profissão, eu já aprendi muita coisa nesse caminho, né? Então, às vezes, eu sou teimosa, eu digo que não, que tem que respeitar, que eu tô pedindo para fazer desse jeito, que eu não vou me responsabilizar. Então, eu sempre soube me impor e nunca tive nenhum problema, né? Mas eu imagino que não tive nenhum problema, assim, de nenhum assédio, nada disso, sabe? Eu tive umas 2 situações de desrespeito, assim, que eu senti realmente que era, tipo, por conta de ser mulher. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para galgar nesse local, assim, né? Mas sempre com muito respeito, sabe? Porque como eu disse, assim, o tempo mudou muito, né? E assim como a gente tem que respeitar as pessoas, a gente também tem que exigir o nosso respeito e se dar o nosso respeito, né? Então, acho que o ambiente da construção, apesar de ele ser muito masculino, ele já é também muito feminino. A gente tem pintoras, tem mestres de obra, tem arquitetas, tem engenheiras que estão no segmento, ainda em menor número, mas a gente já tem uma representatividade boa. Mulher, mãe, esposa e empresária. Conciliar tudo isso é uma busca constante. E a Ana tenta levar tudo com bom humor. Eu tento ligar e desligar chaves, mas eu só não consigo desligar uma, que é a mãe, né? A chave da mãe, ela realmente está sempre ativa, assim, né? Então, às vezes eu estou fazendo um projeto, fazendo uma coisa, eu lembro, meu Deus, eu tenho que ver tal coisa. Eu acho que a mulher, ela já vem com esse chip instalado, né? De várias dentro dela. Então, a gente, em momentos, está em alguma persona dessas, né? Ou está na persona empresária, ou está na persona mãe, ou está na persona de esposa, de dona de casa, né? É cansativo, né? É bem cansativo, mas eu acho que a gente lida muito bem com isso, todas nós, né? É super desafiador, porque o mundo é bem cruel, né? Mas também o mundo é muito bom. Então, eu sempre penso que se a gente está com saúde, se a gente está com trabalho, tudo flui na vida, né? Se a nossa família está bem, também caminhando, tudo bem, está tudo certo. Mas não tem como separar, sabe? Eu acho que a gente liga e desliga os botões quando precisa, né? Além da graduação, Ana precisou buscar outras especializações para aprimorar seu trabalho. Nesse processo, o Sebrae teve um papel muito importante em torná-la uma empresária. O Sebrae entrou na minha vida em alguns momentos. Eu fiz algumas consultorias na parte financeira, né, daquelas de atendimento individualizado, durante alguns momentos nessa trajetória de 20 anos, né, porque ali eles têm bem forte, né, essa questão.
No ano passado, né, eu fiz esse que eu te falei, dessa imersão de 6 meses, olhando para o negócio, estruturando. Dentro do Sebrae eu também fiz um programa que me proporcionou a fazer um rebrand da minha marca, tá? Dentro do Sebrae eu fiz o site também. E agora, para esse ano, a gente vai fazer um desenvolvimento também com outras frentes que o Sebrae ajuda a gente como microempreendedor, né, pequeno empreendedor. Além disso, eu já fiz parte de várias palestras do Sebrae delas. Eu sou bem curiosa, sabe? Então, assim, eu faço curso de tudo que tu pode imaginar. Tem um curso de mídias, eu faço. Tem um curso de administração de pequenas empresas, eu faço. Aí teve uma vez que o CAL, até a nossa instituição de classe, fez um curso que se chamava Arquitetando Seu Negócio, eu fiz. Aí, ano passado, eu fiz um de 6 meses, um programa dentro do Sebrae, fiz de novo, né? Porque eu acho que a gente precisa aprender sempre, as coisas mudam tão rápido que não dá para ficar estagnado, né? Se você quer evoluir, você tem que aprender. Então, eu fiz muitos, de biologia, de paisagismo, de topografia. Eu não sei nem te numerar, assim, sabe? Porque realmente eu fiz e faço muitos. Então, assim, eu invisto muito no meu conhecimento, sabe? E para repassar, para ficar melhor, para ficar mais fortalecida, para ter ideia nova, para alimentar a minha criatividade, para realmente o nosso escritório ser inovador e destaque no segmento que eu tô. Acho que essa porta que o Sebrae abre para os empresários é de suma importância para o nosso desenvolvimento e nosso crescimento. Hoje, o escritório de Ana conta com uma equipe de profissionais que admiram a pessoa e a líder que ela é. Eu sempre pensei que a relação de chefe e funcionário, estagiário, fosse um pouco mais distante, né? Só que a gente acaba criando com a Ana uma relação muito amigável, né? Então ela acaba se envolvendo com a gente, se envolvendo na nossa vida e vice-versa, né? Porque aqui acabou se tornando uma relação muito próxima que às vezes vai um pouco mais além de chefe e funcionário. Quando eu vim trabalhar aqui com a Ana, eu estava passando por um processo difícil de um relacionamento um pouco abusivo na minha vida. Isso me afetava muito aqui dentro, só que a Ana, ela nunca soltou minha mão. A Ana me segurou e ela falou, tu pode mais, tu consegue mais, presta atenção. E esse apoio que ela me deu, tanto nesse processo como depois do meu término, foi muito importante para mim. Ela deixa a gente entrar no mundo dela, ela deixa a gente se aproximar e, ao mesmo tempo, ela é a líder que a gente precisa aqui no escritório. Então, ela tem essas duas faces e tu conhecendo ela, tu tendo intimidade e criando um respeito aqui dentro, é muito bom, é muito gratificante também, tipo, adquirir, conhecer com ela toda a bagagem que ela tem. Ela é uma pessoa incrível. A gente é poucos e muito bons. Isso, acho que todo mundo sabe aqui o seu papel, a sua engrenagem, o seu funcionamento, né? O que faz para colaborar. Então, eu considero a gente um time enxuto, mas muito redondo, assim, sabe? Empreender requer muita dedicação. Desde que abriu o seu escritório, Ana sempre teve muita responsabilidade na construção e na gestão do seu negócio. É um grande passo, tem que ser bem calculado, né? Porque a gente precisa realmente entender um pouco desse universo, né? Que é o administrativo, não é o criativo, para saber como é que as coisas vão funcionar, né? Porque eu acho que quando você toma né? A cada passo a gente cresce um pouco mais, isso é um fato. Mas quando a gente toma decisão de ter um espaço físico, né, tem uma responsabilidade embutida ali muito grande, né? Não é simples tu pegar, alugar uma sala e daqui a pouco tu desaluga a sala, não é? Você vai montar as coisas, depois você vai ter que tirar as coisas, vai ter que deixar a sala como era. Então, assim, são passos que têm que ser calculados e eu acho que é importante também ter um direcionamento, sabe? Às vezes não é naquele momento, né? Tem que esperar um pouquinho mais para realmente conseguir ter né, o know-how para conseguir ter sucesso dentro da profissão, né? Então, acho que
Isso, a sabedoria do tempo, ela traz bastante. Eu acho que a gente não pode parar, sabe? Tem várias áreas hoje que tu tem que, pelo menos, ter um conhecimento, ver como é que funciona, mudar o que não tá tão bom. Então, assim, nada do que a gente pensa que vai ser assim para sempre, nada é para sempre dentro do empreendedorismo. Tu tem que pensar rápido, agir rápido e, se errar, corrigir rápido. Né? A gente não tem assim ainda mais como gestora no escritório, assim, é uma responsabilidade muito grande ter pessoas que também dividem os sonhos contigo, que querem crescer junto contigo, né? E que estão aqui no dia a dia. Então, é uma responsabilidade grande, né? Que exige conhecimento, e se não tem conhecimento, tem que buscar conhecimento. A gente quer ser melhor, fazer melhor, mudar o jeito, abrir a cabeça. Eu acho que uma das coisas assim que mais me move é isso, sabe? Essa vontade de aprender, muita coragem, né? Pra fazer e pouco medo, sabe? Esse é meio que um ingrediente que eu penso que é o que joga nosso escritório assim pra cima, assim.